Irmãos, bom dia. Muito bom poder voltar aqui, rever os irmãos, rever a igreja de Poá, pela qual tenho bastante carinho. Trago o abraço da igreja da Praia do Canto. Eu sei que alguns estiveram em Guarapari há pouco tempo. Guarapari e Vitória, 50 quilômetros. Visitem-nos quando estiverem lá, tá bom? Nós vamos essa manhã abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. E eu quero falar sobre a razão da nossa fé. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Eu quero ler do versículo 13 ao verso de número 15. Diz assim: Ora, quem é que há de vos maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vamos orar nesse instante. Pai bendito, exaltamos o teu nome glorioso. É bom poder, no dia do Senhor, nos reunir, ó Deus, com a tua igreja, teu povo comprado e remido pelo sangue do Cordeiro, a fim de exaltar a tua majestade, a fim de tributar, ó Deus, louvor à tua glória, e a fim de ouvir a tua voz que ecoa por meio da tua palavra. Somos gratos, ó Deus, porque em nós mesmos nada temos que pudesse atrair o Senhor, mas o Senhor nos amou, e o Senhor deu o teu Filho, o teu único Filho, a fim de padecer e de sofrer por nós, sendo castigado pelas nossas transgressões. Somos gratos porque isso nos reconciliou contigo, Pai. E somos gratos porque o Senhor, por meio da tua palavra, nos guia por onde precisamos e devemos andar. Que seja assim nessa manhã, que ouçamos, ó Deus, a tua voz por meio da tua palavra, que teu Espírito leve todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Que o Senhor venha nos instruir a fim de sermos testemunhas fiéis do Senhor para a tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria fazer duas afirmações aqui iniciais. E a primeira delas é de que o homem não é salvo por crer que existe um Deus. Se você olhar para a Escritura, você vai ter a certeza disso. Os demônios creem e tremem. Não é isso? Você percebe isso olhando para o esforço missionário da igreja. O trabalho missionário, ele nunca visa comunicar aos homens simplesmente que existe um Deus, mas demonstrar que esse Deus que existe se revela por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Muçulmanos creem em Deus, certo? Eles creem em um Deus, mas eles não creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Perto de nós, as testemunhas de Jeová creem em um Deus, mas eles não reconhecem a Cristo como o Filho de Deus. Até mesmo os judeus creem num Deus, e num Deus diferente do nosso. Às vezes nós confundimos um pouco isso por saber que o cristianismo não é uma contradição do judaísmo, mas o cumprimento das promessas que Deus fez ao povo judeu. E alguns ainda têm o entendimento de que o Deus que o judeu serve é o mesmo Deus que nós servimos. Não, o Deus que nós servimos se revela por meio de Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Eles não entendem. Então, quando você entende Deus fora de Jesus Cristo, você cria um ídolo. É um Deus falso. E é por isso que eu comecei afirmando que o homem não é salvo simplesmente por crer que existe um Deus.
Quando estes homens, os judeus, rejeitam o Messias, eles forjam esse falso Deus, certo? Jesus foi bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vai olhar no Antigo Testamento várias histórias de vários homens que criam em um Deus e que tinham muita fé nesse Deus. Por exemplo, quando você tem Elias e o confronto lá com os profetas de Baal, você duvida da fé daqueles homens que clamavam a Baal, que se retalhavam a fim de buscar o favor daquele que eles entendiam ser Deus. Eles criam em um Deus, mas eles não eram salvos. Então o homem não é salvo simplesmente por crer que existe um Deus. A segunda afirmação que eu quero fazer é que a fé cristã, ela é racional, mas ela não é racionalista. O que quer dizer isso? A fé cristã envolve raciocínio, aprendizado, ponderação, julgamento, compreensão, plausibilidade, mas por outro lado, não há possibilidade de se chegar à verdade pela razão, a parte da Escritura e a parte do Espírito de Deus. O texto que nós lemos, que o pastor leu nessa manhã, é bastante interessante, porque Deus vai falar exatamente isso com aquele povo, certo? Que aquele povo honrava a Deus com os lábios, eles sabiam que eles estavam falando, mas o coração estava distante do Senhor. Jesus vai usar esse mesmo texto para falar a respeito dos fariseus. Em vocês se cumpre a profecia de Isaías: o povo me honra com os lábios, o coração está distante de mim. Não é possível chegar à verdade de Deus simplesmente pela razão e pela lógica. Isso é impossível. E por que eu estou colocando essas questões já de início? Primeiro, porque os cristãos são acusados de ter uma fé cega, irracional e ilógica. E muitos vão dizer que não há fundamento para a fé cristã. E aí muitos irmãos, na ânsia de tentar colocar os ateus em maus lençóis, eles tentam demonstrar racionalmente a existência de Deus. E muitos têm se perdido, creio eu, nisso, e ido por um lado bastante complicado no que diz respeito à defesa da fé. Eu lembro que eu estava um dia navegando lá no Facebook e eu vi uma imagem, esses memes que o pessoal faz, e aí tinha um bonequinho, dois bonequinhos conversando, e um ateu afirmando que não é possível provar que Deus existe. Essa era a afirmação do ateu. E aí então seguia um outro quadrinho, e onde um cristão dizia então para o ateu refutar uma série de argumentos: o argumento ontológico, o argumento teleológico, o argumento do desígnio e vários outros argumentos. E depois o ateu com uma cara de espanto, assim, tipo surpreso, provou-se que Deus existe. Agora pense aqui comigo: conquanto os argumentos lógicos eles sejam importantes e interessantes, conquanto saibamos que a fé cristã não é irracional, e ela de fato não é irracional, tampouco ilógica, cristãos não podem entrar numa guerra com ateus, tentando provar a razoabilidade da sua fé, só para não parecer bitolado, porque é isso que parece. Olha, eu vou provar para você que os cristãos são inteligentes. Vocês estão falando que nós somos tapados, mas nós somos bastante inteligentes. Quer ver? E começa cheio de argumentos científicos. A defesa da fé, ela não pode ser um fim em si mesmo. Ela não pode ser a tentativa de justificar que eu não creio de forma irracional. Mas a defesa da fé precisa ter por fim a glória de Deus e o anúncio de Cristo. Quando nós entramos em algum embate sobre a defesa da fé, Deus precisa ser glorificado, Cristo precisa ser anunciado. Porque a defesa da fé é preocupada em provar apenas que Deus existe, sem apontar para Cristo, pode até levar um ateu a se tornar um teísta. Isso é fácil de fazer. Eu não criei em nenhum Deus e agora eu creio em um Deus. Mas um teísta
Ou seja, alguém que crê em Deus, um muçulmano, um testemunho de Jeová, ou qualquer homem desses, que não crê no único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo que foi enviado por ele, está lá em João 17, quando Jesus diz, e a vida eterna é esta, que creiam em ti, o único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo a quem enviaste, estes continuam sob a condenação de Deus. Não há vantagem alguma. Antes era um ateu que ia para o inferno, e agora é um teísta que vai para o inferno. Simples assim. Para quem criaste. Sim. Isso. E os cristãos, por não quererem parecer bitolados, começam a comemorar notícias falsas. É interessante isso. Eu não sei quantos aqui já receberam um e-mail dizendo... Venham à vida, isso mesmo, os mortos virão à vida por meio de Jesus Cristo. O senhor está certinho. Eu não sei quantos receberam aqui um e-mail dizendo o seguinte, que descobriram o esqueleto de Golias. Quantos levantaram, viram esse e-mail ou ouviram a notícia dessa aí? Alguém? Ninguém mais? Graças a Deus, hein? Eu recebi várias vezes esse negócio. E aí você tem lá um esqueleto muito grande no chão, os arqueólogos tirando lá a poeira de perto, e aí a cabeça de Golias muito grande. E eu vi, da última vez que eu vi isso compartilhado, foi por um pastor presbiteriano, e eu fiquei muito triste. Uma cabeça muito grande e um arqueólogo meio do lado assim, que parecia mais João e o pé de feijão do que a história bíblica. Porque às vezes nós temos essa compreensão, quando você fala assim, Golias era um gigante, e o senso comum aponta para João e o pé de feijão, certo? Lembra lá do gigante que vivia lá no pé de feijão, bitelão, grandão? Golias era grande mesmo, mas ele tinha uns 3 metros, dava para jogar na NBA, certo? Ele era grande, ele era um gigante, mas ele não era um gigante descomunal. Então aquele esqueleto lá não tinha nada a ver com Golias. Na verdade, aquele esqueleto lá foi um concurso de Photoshop. E foi a foto que ganhou o concurso. Muito legal ficou a foto, mas não tem nada a ver com Golias. Mas aí os cristãos pegaram essa foto, começaram a mostrar essas imagens, dizendo, graças a Deus, a Bíblia é verdadeira. Olha, mas é isso que prova que a Bíblia é verdadeira? É por isso que você crê que a Bíblia é verdadeira, porque acharam o esqueleto de Golias, ou acharam lá no Mar Vermelho um exército inteiro, esqueletos lá de um exército inteiro. Olha, a Bíblia é verdade. É por isso que você acha que a Bíblia é verdadeira? A pergunta aqui é a arqueologia que diz que a Bíblia é verdadeira? São as descobertas humanas que dizem que a Bíblia é verdadeira? Se não houver evidência palpável, você vai deixar de crer na Bíblia? Deixa eu ler um texto para vocês, creio eu conhecido, que lança luz a isso. Diz assim: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade, que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Vocês conhecem esse texto? Quem conhece esse texto? Levanta a mão. De onde que é esse texto? Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, que trata da Escritura. Isso, exatamente. Então veja, não depende de homem, não depende do testemunho da igreja. Não é a igreja que diz que a Bíblia é verdadeira, é a palavra de Deus que diz que ela é verdadeira. Então, se você pegar esse gancho, você vai entender que também não é a arqueologia que diz que a Bíblia é verdadeira, é a Escritura que se declara verdadeira. Mas veja no ponto 5 da confissão aqui do 1º capítulo: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. Isso pode acontecer.
A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo de todo o seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão, a certeza da sua infalível verdade e divina autoridade, provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Então veja, a nossa fé, certo? Fé dos nossos pais, a confissão de fé que nós subscrevemos, ela vai ser bem categórica. Você não precisa de provas externas de que a Bíblia é verdadeira, ela é. Da mesma forma que você não precisa buscar evidências de que Jesus é verdadeiro, porque Ele é. Isso é matéria de fé. Nós cremos na Escritura e entendemos ser ela a palavra de Deus. Mas eu preciso enfatizar que nós não somos contra a razão, de forma alguma. Estamos aqui para pensar a respeito da razão da fé. Esse é o tema que eu me propus a falar. Tem um livrinho do John Stott, chamado Crer é Também Pensar. É uma belezinha, fininho, rapidinho você lê. E John Stott diz o seguinte: é um grande erro supor que a fé e a razão são incompatíveis. A fé e a visão são postas em oposição uma à outra nas Escrituras, mas nunca a fé e a razão. Então é interessante isso que ele coloca. A fé e a visão são colocadas em oposição, mas a fé e a razão não. Diz mais, pelo contrário, a fé verdadeira é essencialmente racional, porque se baseia no caráter e nas promessas de Deus. O crente em Cristo é alguém cuja mente medita e se firma nessas certezas. Então veja, o tipo de fé que se baseia primeiramente nas evidências e o tipo de defesa da fé é o chamado evidencialismo. O que significa isso? Você parte das evidências para chegar à conclusão de que Deus existe. Isso é o evidencialismo. E nesse modelo entende-se que o não crente pode se chegar ao conhecimento de Deus a partir dessas evidências históricas, a partir da arqueologia, se valendo de argumentos históricos para provar a veracidade do cristianismo. E muitos cristãos têm argumentado dessa forma, esquecendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não é arqueologia, e nem é história, e nem nada disso. E por mais que as evidências tenham validade, e elas têm, elas não são o aferidor final da fé cristã. É por isso que nós usamos um outro tipo de abordagem, que é conhecida como pressuposicionalismo. O que quer dizer isso? A palavra já vai explicar. É uma pressuposição. Isso significa, em linhas gerais, que nós pressupomos a verdade. Onde está a verdade? Na Escritura. E por que a Escritura é verdade? Porque ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus. Se você olhar, por exemplo, para o Salmo 19, ou para o Salmo 119, que vão falar bastante a respeito da Escritura e vão qualificar a Escritura, lembre aí do Salmo 19, abre lá comigo. Salmo 19, a partir do verso de número 7, o que você tem lá? A lei de Deus é perfeita. Por que a lei de Deus é perfeita? Porque Deus é perfeito. Ela emana do próprio Deus. O testemunho do Senhor é fiel. Quem é fiel? Deus é fiel. A sua palavra é fiel. Os preceitos do Senhor são retos. O mandamento do Senhor é puro. O temor do Senhor é límpido.
Os juízos do Senhor são verdadeiros. Todas essas qualidades colocadas aqui para a palavra de Deus são atributos do próprio Deus. É por isso que você vai chegar no Novo Testamento e vai ter Jesus sendo bem enfático: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E logo depois orando, dizendo: santifica-os na verdade. Quem é a verdade? É Jesus ou é a palavra? Não separe essas coisas. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Não dá para separar a palavra do seu autor, e é por isso que as qualidades vão ser colocadas o tempo todo na Escritura. É por isso então que nós pressupomos a verdade que está nas Escrituras. Você já pode notar como Moisés faz isso. Quando é que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Quando foi escrito o livro de Gênesis? Não um ano certinho não, mas em que ocasião? Onde eles estavam? No deserto, certo? Moisés foi chamado, o povo foi libertado. Então naquele tempo que Moisés está caminhando no deserto, ele vai escrever o Pentateuco. Pensa que aquele povo que está caminhando no deserto estava numa cultura totalmente diferente da cultura da Escritura, da cultura de Deus. Eles estavam escravos no Egito. Quanto tempo eles ficaram lá? 430 anos. Então você imagina, geração após geração, 430 anos ouvindo sobre lendas a respeito da criação, falsos deuses, uma cultura totalmente pagã. E agora esse povo sai do Egito, e como diz um professor meu, parafraseando, Deus agora vai tirar o Egito do povo, certo? Vai explicar quem é Deus, porque o povo não sabia mais. Lembra de quando Moisés se aproximou da sarça e Deus falou que ele iria libertar o povo do Egito, e Moisés disse: mas quando eu for ao povo e disser: o Deus dos nossos pais me enviou até vocês, eles vão me perguntar: quem é esse Deus? E eu vou dizer o quê? Diga que o eu sou enviou a vós outros. E aí quando Moisés tira o povo, ele escreve o livro de Gênesis. E ele começa o livro de Gênesis dizendo o seguinte: está vendo as estrelas? Tem que ter um Criador, e esse Criador é Deus. É assim que ele começa? Como começa o livro de Gênesis? Ele pressupõe isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí então ele vai explicar a criação e todas as coisas. Moisés não perde tempo tentando levar aquele povo a racionalmente chegar à conclusão de Deus. É lógico que vai ser racional, porque eles vão entender o livro. Mas não é pelas evidências externas, é pela palavra. Ele está expondo para eles a palavra de Deus. Então, um povo imerso numa cultura que tinha várias histórias, ouve que existe um Deus verdadeiro. Moisés parte de um pressuposto. Mas eu já ouvi cristãos dizendo o seguinte: nós precisamos deixar de lado os pressupostos, os nossos, a fim de poder conversar com ateus. Eu preciso deixar de lado a minha crença para poder conversar com o ateu e entendê-lo. Eu vi um rapaz falando isso, um rapaz está na universidade. Eu falei: meu amigo, você vai deixar o seu pressuposto. E o ateu? Ele não vai. Quando você abre mão do seu pressuposto para conversar nos termos dele, você já perdeu. Você já perdeu. A Bíblia não manda em momento algum você deixar de lado o seu pressuposto. E esse não é um caminho sábio, porque eles nunca vão fazer isso. Eles nunca vão abrir mão dos seus pressupostos. Você não é chamado para provar que você não é bitolado, sobretudo aqueles que estão na faculdade. Você não é chamado para isso. Você não é chamado para demonstrar que você é inteligente por ser cristão, de forma alguma. Você é chamado para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado cristão. Então lembre-se que a mesma Bíblia que manda que você proclame a verdade, afirma que a palavra da cruz é loucura
para os que se perdem. E nós estamos tentando provar que ela não é. Você pensa na loucura que nós estamos fazendo. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Quer dizer, eu vou provar para você que não é loucura. Mas Deus disse que eles vão achar isso, que eles vão pensar isso. Por que nós muitas vezes entramos por esse caminho? De novo, por não crermos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. Por não crermos na operação do Espírito Santo no coração do incrédulo, para levá-lo à fé, para levá-lo ao novo nascimento, para fazê-lo compreender as verdades da Escritura. E aí eu me remeto de novo ao texto aqui de Isaías, que diz que o Messias faria o que com cegos? Abriria os olhos. É isso que o Senhor faz por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. O homem natural, diz Paulo, não aceita as coisas de Deus ou do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem de Deus é mais sábio que os homens. Amém. Então veja, até aqui tudo bem? Tranquilo? Por que então que é preciso compreender a respeito da razão da fé depois disso tudo? Então não precisa compreender nada, vamos embora, na escola dominical, vamos almoçar. Por que nós vamos aprender a respeito da razão da fé, se não é a razão que vai levar o homem a crer? Primeiro, nós precisamos compreender a respeito da razão da nossa fé, porque é preciso apresentar a fé de forma correta. De forma correta. Nós vivemos um tempo bastante interessante, porque ao mesmo tempo que as pessoas buscam argumentos racionais para crer em Deus, e eles existem, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Outros acham que a fé não tem nada a ver com entendimento ou com razão. A fé é algo simplesmente do coração e das emoções. É por isso que você tem pessoas que vão à igreja, vão ao culto, saem do culto com o coração transbordante de alegria, dizem que foi uma bênção, mas não lembro qual foi o sermão. O que aconteceu? Não sei, eu sei que foi muito bom. E nós somos levados a isso. Eu me lembro que quando eu converti, em 93, lá em Guarapari, eu não estava acostumado com o ambiente de igreja, eu vinha de fora, e eu gostava muito dos cânticos. Como era bom, era bom. E aí eu sentava na igreja, e era o camarada tocar a guitarra e o teclado, e eu arrepiava lá da unha até o último fio de cabelo aqui, e era um negócio bom demais. Quem já arrepiou aí sabe que é. Certo? É bom, eu não estou falando que é ruim não, bom, aquela sensação gostosa, tal. E aí eu fui acostumando, até o dia que eu parei de arrepiar. E qual foi a minha reação? Foi orar desesperadamente para Deus falar comigo. Mas Deus não está falando comigo porque eu não estou arrepiando, porque eu não estou sentindo nada. A Bíblia está sendo pregada. A Bíblia está sendo pregada. Anos depois, eu já era pastor. Eu pastoreava a primeira igreja lá, nesse tempo aí, lá em São João del Rei. Eu estava saindo para a igreja, e aí eu liguei a televisão, e estava um monte de culto, né? De domingo passava. Liguei a televisão para ver os canais que estavam passando o culto. E aí estava na hora do culto da Universal, do Reino de Deus. E eu estou lá botando meu sapato e estou ouvindo o Edir Macedo falar, me preparando para ir para a escola dominical. E o Edir Macedo vira e fala assim: quantos estão sentindo a presença de Deus? Aí o pessoal tudo levantou a mão assim. E aí ele primeiro levantou, né? E o pessoal levantou atrás. Aí ele fez assim: eu não estou. Aí eu parei e fui olhar aquilo ali, o que está acontecendo? Eu falei assim: eu não estou sentindo, mas eu creio que ele está aqui porque ele disse que estaria. Eu falei: gente, é o fim do mundo esse negócio. Como é que Edir Macedo está tão certo e tem um monte de presbiteriano tão errado, buscando sensação, sentimento? Mas eu sei que é o relógio quebrado, certo? Foi uma vez só no dia. Eu sei que o resto é tudo complicado. Mas eu achei interessantíssimo aquilo ali. Porque ele levou a igreja exatamente a pensar nisso. Você precisa se emocionar para saber que Deus está aqui? Você precisa sair daqui? Não. Você precisa crer. Ele disse que estaria.
Quando o povo está congregado, ele fala ao seu povo: você é arrepiando ou não? Ele fala, é por isso que você precisa, por meio do Espírito, abrir os seus ouvidos para escutar. Deus está falando. No texto que eu li no início, Pedro está exortando os crentes que estavam vivendo em meio à perseguição, a santificar a Cristo em seu coração. Volta lá na primeira epístola do apóstolo Pedro. Ele vai dar vários exemplos aqui, várias instruções a esses irmãos que estão vivendo na perseguição. E aqui a partir do verso 13, ele vai dizer o seguinte: quem vai maltratar vocês se vocês forem zelosos do que é bom? Vocês cumprem a lei de Deus, vocês andam segundo os caminhos de Deus. Quem é que vai achar ruim com vocês isso? Porque quem cumpre a lei de Deus é honesto, é bom, é respeitável, é longânimo, não se irrita fácil. Alguém não vai gostar de alguém assim? É isso que Pedro está dizendo. Quem vai maltratar alguém assim? Mas então ele diz: mas, ainda que isso aconteça, veja, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre pronto para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O que ele está dizendo aqui? Sabe o que é responder aqui? Responder é a palavra para apologia. O que é uma... Como? Os sábios, os loucos. É isso mesmo. Então veja, apologia é um argumento raciocinado. Isso é apologia. É um argumento que se utiliza de razão. Pedro está dizendo, vocês têm que estar preparados para isso. E aqueles irmãos precisavam estar prontos a argumentar a razão da sua fé, que talvez soasse estranho àqueles que vissem eles padecendo, sofrendo e não reagindo, e não dando troco, e não dando a paga. Por que esse povo é assim? Por que eles amam aqueles que estão perseguindo eles? Que negócio é esse? E eles precisavam estar preparados para falar a respeito disso. A razão da sua fé, o que motiva eles terem uma vida dessa forma, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A fé cristã é inteligível, portanto. Ela é entendida racionalmente, não é um salto no escuro, como alguns dizem. Tem uns memes, meme é um problema, né? Porque meme transmite alguma... Eu gosto de charge, de meme, de quadrinho, eu sou fã dessas coisas. Mas são perigosas, porque eles tentam resumir em um quadro uma ideia, e isso é perigoso. Então tem uma ilustração, que vez por outra eu vejo na internet, que diz assim: a fé é assim. Aí tem um precipício, e uma pessoa assim: a fé é assim, primeiro você põe o pé, e depois Deus coloca o piso, a mão está lá, né? Mas depois Deus coloca o chão. Isso é bonito, não é? Mas é falso. A fé não é assim. Você não salta num lugar que não tem nada e Deus vai colocar alguma coisa embaixo. Por que você anda ali? Porque Deus disse que tem. Por que Moisés saiu da sua terra e da sua parentela? Abraão saiu da sua terra e da sua parentela. Por que ele fez isso? Ele não sabia para onde ele estava indo. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele sabia onde tinha terra, mas ele estava indo para uma terra. Aí chegou em casa e falou: Sara, arruma as malas aí que nós vamos para a terra. Qual? Não sei. Vou ter que levar sapato? Não sei. Está frio? Não sei. Ele não sabia qual era a terra, mas ele sabia que tinha uma terra. Por que ele sabia que tinha uma terra? Porque Deus falou que tinha uma terra e que levaria ele para uma terra. Isso não é irracional. Ele crê na palavra de Deus. Ele não viu ainda a terra. Por isso John Stott vai dizer que a fé é colocada em oposição à visão.
Lembra da história de Ló com Abrão? Agora veja como as nossas qualidades brotam da convicção na palavra de Deus. Abrão foi chamado para ser uma bênção a todas as famílias da terra, certo? Para ser pai de uma grande nação. Quantos filhos ele tinha? Nenhum. Abrão, o pai exaltado, não tinha nenhum. Tinha uma esposa e uma esposa estéril. Então, bom, você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra e você vai ser pai de uma grande multidão. Esse camarada sai. Primeira coisa que ele faz quando ele chega e vê que a vida dele está em risco. O que ele faz? Mente. Ele chega para a esposa e fala o seguinte: você é muito bonitona, certo? Eles vão querer me matar para ficar com você. Então diga que você é a minha irmã. Então ele chega lá, o faraó cata a esposa dele e Deus vai punir aquele homem. Ou vai advertir, pelo menos. Tanto que ele vai chegar para... Por que você não me falou isso? Não é assim? Por que Abraão teve esse tipo de atitude? Porque ele não creu na promessa de Deus. Porque é simples a conta. Eu vou ser pai de uma multidão. Logo, eu preciso estar vivo, né? Se eu morrer, não tem multidão. Mas ele não creu, esqueceu disso. Agora você caminha um pouquinho mais com Abrão. Ele levou um sobrinho dele, chamado Ló. Brigou a família lá, o pastor de um brigou com os pastores do outro. Qual era a confusão? A terra não sustentava todo mundo. O que Abrão fez? Falou para Ló o quê? Escolhe. O que Ló fez? Ele olhou a campina mais verdinha e falou o quê? É lá. Agora, Abraão tinha o direito de escolher primeiro? Tinha. Ele era o dono da caravana. Ele era mais velho. Ele podia ter escolhido primeiro. Por que ele não escolheu primeiro? Porque Deus ainda não mostrou qual é a terra. Ele podia até ter olhado e falado assim: só pode ser aquela terra ali. Ele olhou para o outro lado: não é aquele lá. Só pode ser aquele lugar verdinho lá que Deus tem para mim. Eu vou. Não, ele simplesmente falou: escolhe. Ele esperou Deus o conduzir. O nome disso é fé. A fé dele é racional? Totalmente. Ele crê no que Deus está dizendo, no que Deus prometeu. A fé cristã é inteligível. É por isso que lá em Hebreus você tem: a fé é a certeza das coisas que... Por que você espera? Fé, mas o que é esperar? Se tem alguém ali na frente ali, a pessoa está ali, você está aqui fazendo o quê? Esperando o ônibus. Por que alguém espera o ônibus? Porque ela sabe que ali passa um ônibus. Você está a pessoa na rua ali, o que você está fazendo aqui? Estou esperando o quê? Sei. Não tem esperar o que você não sabe. Você espera o que você já tem notícia de que vai acontecer. A mulher está esperando uma criança, está aqui, certo? Nós estamos esperando porque sabemos que tem aqui uma criança. Eu espero o ônibus porque... E a fé é a certeza das coisas que... O que você espera? Você espera o que Deus disse que vai fazer. A fé é a convicção de coisas que você não vê, mas que você sabe que acontecerão, porque Deus disse assim. A fé cristã é racional. Daí nós entendemos que temos que pressupor a verdade. Por que você crê? Porque Deus disse. Lembrei de um professor meu de seminário que a ilustração que ele usou foi a seguinte: que uma senhora trabalhava na casa de um patrão. Ela não tinha muito estudo, mas todo dia ela lia a sua Bíblia. Então está lá numa manhã lendo a Bíblia, o patrão virou para ela, o ateu, e falou assim: o que você está lendo? Eu falei assim: o livro de Jonas. Como é a história? Eu falei assim: Jonas foi engolido por um peixe, ficou 3 dias, e depois de 3 dias Deus fez o peixe cuspir ele lá na praia. Ele foi e pregou, e os ninivitas converteram, Como é que você sabe que isso é verdade?
Você já viu alguém ser engolido por um peixe? Você crê nisso? Eu falei, creio. Mas é verdade? Eu falei, é. Como é que você sabe? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas como foi. Aí o patrão falou assim, e se Jonas não foi para o céu? Quando o senhor chegar no inferno, o senhor pergunta. Ou seja, meu amigo, isso é verdade. E a história é engraçada e é simples, mas parte de uma questão bastante interessante. Veja, a Bíblia está dizendo. Você quer argumento como? Você quer que eu mostre um peixe? Não preciso mostrar. A Escritura diz. E quando nós começamos a ser muito racionais no mau sentido, de querer provar a Bíblia pela razão, nós começamos a enveredar por um caminho difícil. Mas veja, a pressuposição é fruto do conhecimento da Escritura. Em Atos você tem vários exemplos e vários textos que mostram isso. Atos capítulo 2, verso 22, por exemplo. Você tem aqui o primeiro sermão de Pedro. Se eu conseguir ir até o final, assim, sem cair aqui duro de frio, vai ser muito bom. Eu não lembrava que era frio pro ar, certo? Não, eu lembrava assim. Eu brinquei esses dias que quando eu fui embora aqui de Mogi, eu cheguei em Vitória, lá muito quente, e eu dizia assim, gente, como é bom lugar frio, como é bom lugar frio. E depois que eu voltei e fiquei uma semana aqui, eu falei assim, não é tudo invenção da minha cabeça, esse negócio. Eu estou com frio mesmo. Atos 2, sermão de Pedro, verso 22. Veja que Pedro está dizendo, varões israelitas, atendei a essas palavras. Veja a palavra usada por ele, atendei. Sabe o que significa atender aqui? Compreender, entender, compreendam essa palavra, entendam essa palavra. Ele estava falando ali sobre a descida do Espírito Santo. Lá no capítulo 8, você vai de novo ver a mesma palavra sendo usada. Capítulo 8, verso de número 6. E as multidões faziam o quê? Atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. E a ideia de atender aqui é mudar a mente para compreender e mudar para alguma coisa. As multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia. Eles não criam em Deus, Filipe anunciava o Evangelho, falava sobre Cristo, e eles mudavam a mente para isso. A ideia é essa aqui. Compreensão, entendimento, e por causa disso, eles deixam de seguir Simão. Eles eram todos seguidores de Simão. Simão fazia e iludia com mágica. Agora eles entenderam que aquilo está errado. Eles entenderam que Cristo é a verdade e eles mudaram a mente para isso. Se você for um pouco mais à frente aí no capítulo 8 ainda, no verso 26 a 40, você tem uma história conhecida de um eunuco religioso. Por que você sabe que o eunuco é um religioso? De onde ele estava vindo? Está aí no texto, ó. Oi? Versículo 27. Ele vinha da adoração em Jerusalém. O eunuco era um religioso. E mais, esse homem vem lendo Isaías. É esse o homem que está ali. O que tem na história, então? Filipe se aproxima do carro, verso 30. Ouviu ele lendo o profeta Isaías, ele estava lendo em voz alta. Porque Filipe ouve, ele chega do lado do carro e vê aquele homem lendo em voz alta Isaías. E pergunta o quê? Sentiu um arrepio? Foi? Falou o seu coração? O que ele perguntou? Você está entendendo? Você está compreendendo? E a resposta foi qual? Como é que eu vou entender se não há ninguém para explicar? Pela fé? Não. Tem um rapaz que foi lá para a igreja, ele era de outra denominação, e ele começou a fazer classe de doutrinas, e ele falou um negócio engraçadíssimo. Ele falou, pastor,
eu estou usando muito pouco a minha fé aqui nessa igreja. Eu falei, como é isso aí? Eu falei, não, porque eu estava na outra igreja lá, tudo que eu perguntava, a resposta era assim, pela fé, pela fé. Aqui eu pergunto, o senhor abre a Bíblia e vai tentar explicar. Então eu estou usando pouco a minha fé aqui. Então veja a compreensão, ele falou brincando, né? Mas é isso que muitos acham, não, é o coração, certo? Siga o... Não, você compreendeu? Não tem ninguém para me explicar. Ele então convida Filipe a subir, e Filipe explica. Depois que isso é feito, veja lá o verso 32, diz assim, ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa, foi levada como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Essa era a passagem. Então o eunuco disse, peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, qual o objetivo? Cristo. Anunciou-lhe a Cristo. E diz que começando dessa passagem, ele pegou e discorreu pelo Antigo Testamento. Afinal de contas, o próprio Jesus disse que as Escrituras testificam de mim. Anunciou-lhe a Cristo. E agora, este homem entende. Ele entende. Como é que você percebe isso no texto? Veja o versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água. O que impede de eu ser batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio em quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Qual era a dúvida dele antes lá em Isaías? Sobre quem o profeta está falando? Sobre ele mesmo ou sobre algum outro? E Filipe explicou o quê? É sobre outro. Ah, eu entendi, esse outro é o Filho de Deus. Eu entendi, eu compreendi, e então ele foi batizado. Fosse hoje talvez, muitos crentes diriam assim, entendeu o que você está lendo? Não, me explica aqui. Fala, rapaz, vão lá procurar o pastor. Vão lá na igreja que tem um presbítero. Não, você precisa da razão da sua fé, da esperança que há em você. Por isso eu não estou dizendo que nunca deve procurar o pastor, lógico que não. O que eu estou dizendo é que nós somos chamados a ser testemunhas. E para isso você precisa compreender. Se você quer anunciar e proclamar Cristo de maneira correta, você precisa saber a razão da sua fé. Lá em Atos 16, lá um pouquinho mais para frente, vai aparecer de novo uma palavra interessante aqui. Versículo de número 14, diz o quê? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para quê? Para atender, para mudar a mente para aquilo. Mas quem foi que fez ela fazer isso? Deus. O Senhor lhe mudou o coração. Então, para crer em Jesus Cristo, é preciso crer racionalmente a respeito dele, compreender racionalmente a respeito dele, a partir das Escrituras. Porque quando você crê em Jesus, sem base nas Escrituras, você crê num ídolo chamado Jesus, e não no Deus verdadeiro chamado Jesus. Eles têm até o mesmo nome, mas eles não são a mesma pessoa. E isso é muito perigoso. Eu aconselhei uma pessoa, certa vez, e cheio de problemas, muita depressão, uma pessoa inteligente, não era alguém sem estudo, era um juiz de direito. Juiz de direito. De repente eu perguntei para ele o seguinte, quem é Jesus para você? E ele falou assim, eu acho, pastor, que Jesus tem um planeta cheio de Jesuses. E quando ele falou isso, eu
quase olhei assim, para ver se tinha câmera escondida, se alguém não estava pegando uma pegadinha, né? Falei, como é que um cara pode crer num negócio desse? E esse planeta, esses monte de Jesus aí, eles estão comprometidos com a fé intergaláctica, sei lá o que, e um desses foi enviado para cá. Mas o que Jesus fala a respeito dele? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você não pode crer num Jesus do seu jeito. Um Jesus do seu jeito é um ídolo, é um falso Deus. Então veja, Lídia mudou a mente. E muitos pensam estar adorando a Deus, mas estão enganados, porque não compreendem corretamente a respeito dele. Isso acontece. Lembra da conversa de Jesus com a samaritana? Jesus pede água, aí daqui a pouco Jesus fala, se você soubesse quem está conversando com você, você que ia pedir água. Eu ia dar da água da vida, tal. Ah, me dá dessa água. E aí daqui a pouco Jesus fala assim, vai lá buscar o seu marido. Eu não tenho marido. Ah, beleza, você já teve 5, esse que está com você não é seu marido. O Senhor é profeta. Quando ela sabe que Jesus é profeta, ela muda a conversa. Não é mais água, qual é a conversa? Adoração. É uma conversa boa, né? Piedosa, religiosa. Senhor, os nossos pais adoravam no monte tal, e vocês adoram no monte tal. Qual é a forma correta? Qual é o lugar correto de adorar? O que Jesus respondeu para ela? Fala aí. Vem a hora e já chegou, que nem neste monte e nem naquele adorareis o Pai. Ele procura adoradores que o adore, mas ele falou uma outra coisa nisso tudo aí. Vós adorais quem não conheceis. Isso é sério. Ela estava lá, ela queria adorar a Deus, ela dizia que adorava a Deus, ela sabia, estava em dúvida de qual era o monte, e estava adorando quem ela não conhecia. Isso aconteceu no Areópago. Aqui, adorando errado o Deus verdadeiro, por falta de conhecimento. E lá no Areópago, adorando os deuses falsos. E Paulo chega lá e fala, vocês são religiosos. Eu vi tudo quanto é imagem de Deus, inclusive uma chamada Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente o que eu estou anunciando. E ele explica quem é esse Deus. Você precisa anunciar a sua fé de forma correta. Mas uma coisa importante, você precisa ter bons argumentos a respeito da sua fé, a fim de proclamá-la. Conheça a Bíblia, estude com afinco, mas tenha certeza de que só serão salvos aqueles que forem chamados pelo Espírito. Não são seus argumentos. Você precisa ter bons argumentos, mas não confie neles. É o Espírito quem chama o pecador, por meio de bons argumentos. Os bons argumentos são um meio que Deus usa para levar aqueles que Ele quer à fé. E em cada um dos textos que eu passei aqui, você percebe a atuação do Espírito Santo convencendo os pecadores. Crer também não é sentimento, como eu disse, e essa é uma outra confusão feita nos nossos dias. É por isso que você precisa compreender a razão da sua fé. Para quê? Para colocar os sentimentos no lugar correto. Primeiro, para você anunciar corretamente. Segundo, para você colocar o sentimento no lugar correto. Nós somos contra o sentimento? Não. Deus nos fez assim, nós nos emocionamos. Isso é parte da nossa constituição. Mas em tempos de sentimentos à flor da pele, é preciso lembrar da verdade bíblica. Como eu disse lá no texto do eunuco, a pergunta não foi o que você sentiu. A pergunta foi se ele entendeu. Certo? Mas, com isso, nós não somos opostos à emoção. Fé envolve sentimento. O Senhor se alegra? A Bíblia não fala isso? O Senhor se entristece? Jesus chorou? Jesus se alegrou? Qual o problema disso? Nenhum. Você pode chorar,
Você pode ficar triste, você pode se alegrar, sim. Só que a gente precisa entender como que essas coisas acontecem. O sentimento tem que estar no lugar correto. Como é isso? Volta lá na história do eunuco, no capítulo 9. Capítulo 9, não, desculpa. No capítulo 6, 7, 8. Tá ruim aqui, hein? Sentimentos estão no lugar errado. Capítulo 8. Filipe eunuco, a partir do verso 26. Já expliquei a primeira parte do texto. Veja o finalzinho do texto, que interessante. Versículo 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho. Pronto, esse homem estava cheio de júbilo. Por quê? Porque ele entendeu. A emoção segue o entendimento. Nós não invertemos isso. Eu me emociono ao ler a Escritura, entender minha condenação, entender que Cristo, Santo de Deus, foi moído pelo meu pecado. E por causa disso, eu não vou sofrer mais a condenação eterna. Isso não mexe com você? Eu tenho que entender. Não é simplesmente fazer as pessoas sentirem alguma coisa, como as pessoas fazem nas igrejas, né? O pastor está pregando, fundo musical. Você abstrai, porque a música, ela faz isso, certo? Ela tem o poder de fazer isso. Eu brinco muito lá na igreja falando isso. Você já assistiu Alfred Hitchcock? Aquele Psicose? Você quer uma cena mais idiota que aquela cena do Psicose? Não tem nada naquela cena. Você tem uma faca, só uma faca, tá, e daí? E daí que você está tremendo lá no sofá. Por quê? Por causa do contexto e principalmente por causa do... O Tubarão, lembra do filme Tubarão? O mar, é aquela música. Menino, não. Desliga o volume, deixa a cena tocar e bota, sei lá, jardineira porque estás tão triste, mas o que foi que aconteceu? Bota lá, marchinha de carnaval e veja o que você vai sentir. A mesma cena. A música te conduz a isso. E nós sabemos disso. Certo? E muitos sabem e usam errado. Vamos emocionar esse povo aqui. O Passival, aqui, módulo aqui de São Paulo, o maestro Passival, ele dando uma aula para a gente, disse o seguinte, que ele foi num congresso, e para falar sobre isso, no primeiro dia de congresso, ele falou, pessoal, assim, vamos relaxar. Aí mandou o pessoal relaxar, começou a falar um pouco da vida deles, o pessoal chegando no congresso, todo mundo cansado, e ele ia dando umas notas no piano. E pensa aí na sua vida assim, tal. Daqui a pouco tinha uma meia dúzia chorando aqui, outros chorando lá. E pronto. Acabou aquilo, dele a palestra. Acho que 2 dias depois ele foi dar uma palestra mostrando como que a música leva a emoção e pode ser usada errada. Aí teve algumas pessoas que levantaram e falaram assim, não é assim não. Ele falou, mas como não é se eu fiz isso aqui no primeiro dia? Ele dizia o seguinte, se você quiser alguém chorando na sua igreja, me chame. Eu sou bom nisso. Se você quiser conversão, aí é só com o Espírito Santo. E é exatamente isso. O problema é que as pessoas vêm ao culto e elas deixam o cérebro lá na casa delas. Elas servem na segunda-feira, quando eu vou trabalhar na minha empresa, quando eu vou resolver os meus negócios. Mas para entender a Deus, isso eu não preciso não. Eu preciso só sentir. Não é isso que você vê em Atos dos Apóstolos. O sentimento precisa estar no lugar correto. Veja no capítulo 8 ainda, no versículo 8, o que o texto diz? Houve grande alegria naquela cidade. Qual cidade? Samaria. Quando que houve alegria em Samaria? Quando Filipe chegou ali e pregou. E aquele povo entendeu, certo? Se alguém entende corretamente o Evangelho, a mensagem vai emocionar. Você vai levar a se emocionar corretamente. Então entenda a fé para colocar as emoções no lugar correto, porque emocionar-se sem entender é um erro. É um erro.
Se o Espírito Santo não convence o pecador por meio da Escritura, não é o piano que vai fazer. Não é. E não é também a retórica do pregador, que começa a dar exemplo de: se você morrer hoje, você sabe se você vai conseguir chegar em casa? Aí a pessoa fala: não, eu quero Jesus. Sabe o que ela está fazendo ali? Ela não está crendo em Jesus. Ela está fazendo seguro de vida. Vai que, né? Estou segurado. É igual quando você sai com um carro novo lá da concessionária e o pessoal fala assim: não sai sem seguro não, hein? 2 dias depois eu posso contratar o seguro. Não, de jeito nenhum. Não saia da concessionária sem o seguro. Você vai lá e segura. É isso que muitos pregadores fazem. Bota medo no povo. Você vai morrer, hein? E aí, você vai para onde? Não entendeu nada, nada. O Espírito não convenceu, eu vou convencer agora, quer ver? Não, não faça isso. E também não coloque o sentimento como algo primordial. Você já viu que nós somos crentes muito sensitivos. Ou para usar a palavra de um pastor, professor meu, sensuais. No sentido de apelar às emoções. Um irmão tem problema com o outro, certo? Aí o irmão vai lá e pede perdão. E ele fala assim: eu ainda não senti no coração não de perdoar. Sentiu no coração, meu amigo, sabe o que você faz? Cardiologista. Deus não fala para você sentir nada no coração. Lembra de Pedro? Pedro não falou de sentir no coração não. Pedro deu uma outra resposta. Quando Jesus ensinou sobre perdão. Se o seu irmão pecar contra ti e vier arrependido, perdoe. Se 7 vezes no mesmo dia, que na minha concepção só acontece no casamento isso. 7 vezes no mesmo... Não tem outro lugar para acontecer isso não. 7 vezes no mesmo dia, o seu irmão vier arrependido, perdoe. E Pedro falou o quê? Senhor, aumenta-nos a fé. Dá não, 7 vezes no dia, dá? Fala a verdade. Você que é parecido com o Pedro aí, igual eu sou. 7 vezes é demais. E aí Jesus contou uma história bastante interessante. Não, primeiro ele falou o seguinte: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem até falar para a amoreira para ela sair daqui e se transportar para o mar, e ela vai fazer. Vocês conhecem alguém que já fez isso? Conhecem? Eu não conheço. Logo, eu não conheço ninguém que tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu não conheço. A questão da fé não é nem tanto a intensidade, mas o objeto. É em quem você crê. Não é o quanto você crê. Porque os profetas de Baal criam muito. Mas o objeto estava errado. Aí Jesus fala isso e depois conta uma história. Qual de vocês que o servo ficou trabalhando o dia inteiro lá e chega cansado em casa, e vocês vão dizer para ele assim: pode ir comer antes de falar, vem aqui, bota a mesa para mim e depois você vai poder comer. Que era o normal. E aí vem a pergunta: porventura terá de agradecer ao servo porque ele fez isso? E a resposta é óbvia: não. O servo é servo, ele está cansado e o Senhor manda, ele faz. Como é que Jesus concluiu? Assim também vós, depois de que fizerdes tudo o que eu tenho ordenado, perdoar 7 vezes no mesmo dia, digam: somos servos inúteis. Jesus está falando: vocês não precisam de fé não, gente, vocês precisam ser obedientes só. Eu estou mandando. Então não espere sentir no coração, seja obediente. Mas a gente leva tudo para emoção. Mas ainda, é preciso compreender a razão da fé para você agir de forma correta. Deus denunciou por meio dos profetas o pecado da falta de entendimento do povo. Por meio de Isaías, Deus disse que o povo era pior do que um jumento. Você já imaginou alguém te comparar com um jumento? Isso é pior do que um jumento. Não foi isso que Deus fez por meio de Isaías? O boi conhece, olha a ironia, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Rapaz, isso é terrível. Isso é terrível.
Por meio de Oséias, Deus disse que o povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento ou entendimento. E aí, eles recebiam as bênçãos de Deus e agradeciam a Baal. Meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Entendeu errado, agiu errado. Aqueles que não compreendem corretamente a razão da fé, nunca vão agir corretamente. Porque a fé cristã implica em fazer o que fazemos para a glória de Deus e não para o nosso benefício. E o entendimento está muito além de conhecer a letra, porque os fariseus conheciam. Aqueles que ouviram, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se você olhar para Isaías, por exemplo, Deus não está bravo ali em Isaías com o povo, não está irado, porque o povo não segue o princípio regulador do culto. Eles seguiam, eles faziam como Deus mandava. E ao fazer como Deus mandava, o que Deus falava? Estou cansado, estou farto disso. Porque não é só fazer do jeito correto, é fazer pela motivação correta. Então você pode fazer um culto correto, seguindo o princípio regulador que nós cremos. Nós fazemos o que Deus manda e nós não nos atrevemos a fazer o que Deus não disse para fazer. E se a Bíblia não disser, não invente moda. É simples assim. Mas você pode fazer um culto assim e Deus não se agradar. Porque não tem entendimento. É mecânico. É algo que você aprendeu e assimilou. Não tem a ver com a glória de Deus. É por isso que você pode fazer coisas certas com motivação errada. E é por isso que não há salvação por obras. Porque convenhamos, eu conheço ateus que, eticamente falando, são melhores que cristãos. Eu conheço. Enquanto o cristão está lá, é um morcegão no trabalho, o ateu é correto. Qual o problema do ateu então, se ele está fazendo correto? O cristão está lá roubando do patrão e lendo a Bíblia na hora de serviço, certo? É roubo isso. Você não é pago para ler a Bíblia. O ateu não, o ateu, estou sendo pago, eu vou trabalhar. E por que isso não é roubo? E por que isso não agrada a Deus? Se ele está fazendo o que é correto e o que a lei de Deus diz para fazer. Porque não é para a glória de Deus. É por isso que o pecado não leva em conta somente isso aqui. Ele leva em conta. Então, eu sou um marido que nunca adulterei. Por que você nunca adulterou? Porque eu tenho medo do que as pessoas vão dizer de mim. Eu fiz o que é certo, com a motivação errada. O nome disso é pecado. É por isso que Agostinho lá atrás disse que o homem sem Cristo não pode não pecar. Ele só peca, o tempo todo ele peca. Ele fez uma coisa certa, pecou. Porque não é só o ato externo, é uma atitude interna do coração. É por isso que Jesus vem ensinando aquele povo no Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele não está inventando doutrina nova. O que ele está fazendo? Ele está interpretando corretamente a doutrina. E para você ter uma prova disso, porque muitos falam assim, está vendo como Jesus está apertando mais a interpretação da lei? Depois você faz o teste, olha lá Jesus falando, ouvistes o que foi dito, não assassinarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, já merece o inferno, certo? Como era a religião do judeu? Legalista, é o ato externo, certo? Quando eles vão condenar Jesus, eles entregam para Roma. Roma devolve os judeus e diga, julgue conforme a lei de vocês. E a resposta deles é a seguinte, a nós não é lícito matar ninguém. Nós não podemos matar. Vocês podem, então mata esse homem aí pra gente. Tranquilo, esse é o legalismo. Agora vai lá no Antigo Testamento ver como que Deus interpreta a lei. Lembra de um homem chamado Davi? Lembra dele? Ele adulterou, aí mandou o marido da mulher vir para casa, ele veio, pegou a carta, sentença de morte, e levou e foi morto. Você conhece a história. Quando o profeta chegou ali para confrontar Davi, você lembra o que Deus disse para ele? Davi, você matou Urias com a espada do exército inimigo. Não matei ninguém. Essa é a lógica do judeu, né?
Eu não matei ninguém. Não, você matou. Então o que Jesus está fazendo no Novo Testamento é o que Deus mostrou no Antigo Testamento. Não mudou a interpretação. Sempre foi da mesma forma, mas a falta de entendimento levava ao legalismo. Então se você não entende corretamente a Escritura, possivelmente você será um legalista. Se você não entende o Evangelho, possivelmente você vai ser legalista. E isso não honra a Deus e não traz glória para Deus. Você precisa fazer o que é certo, com a razão certa. Paulo diz que os judeus eram zelosos, lá no capítulo 10 de Romanos. Eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. E aí, o que decorreu disso? Eles desconheceram a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus em Romanos? Está lá no primeiro capítulo. O Evangelho revela a justiça de Deus. Eles desconheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria. Tentaram cumprir a lei para ser salvos. Entendeu errado? Agiu errado. Você precisa conhecer a razão da sua fé para agir de forma corretamente. Por último, correr aqui por último, você precisa entender a razão da sua fé para defendê-la corretamente. Como eu disse lá no início, é preocupante o fato de crentes estarem buscando argumentos racionais para a sua fé, para não parecer bitolado na escola, na faculdade ou no ambiente de trabalho. Essa nunca foi a preocupação da igreja. Eu já disse que nós não partimos das evidências para poder chegar à verdade, nós pressupomos a verdade, mas Paulo nos dá bons exemplos de como defender a fé, pressupondo a verdade, para depois disso apresentar a evidência. Eu falei que a evidência é importante, certo? Ela não é descartada. Então veja só, 1 Coríntios capítulo 15. Qual era o problema aqui? O problema em 1 Coríntios capítulo 15 era uma crença errada dos falsos mestres a respeito da ressurreição. E aí Paulo defende a ressurreição. Capítulo 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-lhe preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está pressupondo a verdade. Jesus ressuscitou. Como é que você sabe, Paulo? A Escritura diz. Jesus morreu. Como é que você sabe, Paulo? A Escritura diz. E depois disso, veja o texto. E apareceu a Cefas. Aí vem a evidência. Depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive até agora. Você quer saber? Vai lá e pergunta. Tem um monte de gente viva aí que viu Jesus ressuscitar. Mas não é por isso que eu creio. Eu creio porque a Escritura diz. Isso só corrobora. Mas se não tivesse nenhum irmão aqui vivo, continuaria sendo verdade. Então saiba que nós também não somos contra a evidência. Elas existem, e se elas existem, elas precisam ser usadas por nós no lugar certo. Ele faz esse povo raciocinar de forma lógica sobre o assunto. Veja a partir do verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está usando de argumentos, levando aquele povo a pensar. Mas ele parte da onde? Segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Isso é levar o pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Veja Atos 26, é um dos textos que eu mais gosto em Atos.
e é mal compreendido. Eu vi um sermão que diz que Agripa foi quase salvo, porém fatalmente perdido, certo? Porque Agripa está ali e Paulo é levado diante dele para defender a sua fé. Veja como que começa o texto, verso 2 e 3. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Paulo chega lá e fala assim, muito bom, porque eu sei que o senhor conhece o costume judeu. Agripa era um estudioso daquilo lá. Então, me escuta aí com paciência, com calma, certo? Ele então dá o seu testemunho e fala que ele foi o perseguidor da igreja. Isso é a partir do capítulo 6 até o versículo 11. Aí quando chega lá no versículo 24, ele é interrompido. Festo diz assim, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Qual a resposta de Paulo? Veja só. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de e bom senso. Se você tiver um pouquinho assim de bom senso, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Eu não estou louco. As minhas palavras têm sentido. As minhas palavras têm coerência. As minhas palavras são plausíveis. E aí então ele dirige uma pergunta direta a Agripa. Veja lá no versículo 26. Por isso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei, nos profetas? Bem sei que acreditas. E agora ele coloca Agripa numa posição complicada, certo? Agripa, você é versado nos costumes. Veja as minhas palavras de bom senso. Você acredita nos profetas? Qual a resposta? Qual é as coisas, as 4 coisas que é mais sábio que eu faço? Eu sábio, acho que é bom da mundo. Sim, um minutinho. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, como é que ele disse? Como é que está aí na tradução nossa? Por pouco me persuades a me tornar cristão. Daí o sermão, quase salvo, porém fatalmente. Agripa, existe quase salvo? Não. Na verdade o que Agripa está dizendo é, com tão pouco, você acha que eu vou me tornar cristão? Agripa está debochando. Com tão pouco, você acha que eu vou me tornar um cristão? E o que corrobora essa interpretação? O versículo seguinte, olha o que o versículo seguinte disse. 29, Paulo respondeu, assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto pelas cadeias. Paulo está dizendo, não depende de você. Agora Paulo está dizendo, eu estou falando palavras de sabedoria, de bom siso, são consistentes. Mas Paulo sabe que não depende disso. Paulo depende de Deus querer. Assim Deus quisesse, assim Deus permitisse. Com tão pouco você quer que eu me torne cristão? Não depende de você, depende de Deus permitir. Não você só, todo mundo aqui. Eu queria que isso acontecesse. E essa história é muito interessante, creio eu, porque mostra exatamente que para defender a fé você precisa ter bons argumentos, mas não se esquecer de que a palavra da cruz continuará sendo loucura para os que se perdem. Continuará. A menos que o Senhor haja por intermédio do Espírito, o pecador vai rejeitar a mensagem por mais plausível que seja. E eu creio que isso aconteça. Eu creio que muitos ateus até vejam coerência na fé cristã. Eles só não acreditam. Porque é possível isso. Você vê filme, roteiro, eu gosto muito de filme e perceber os roteiros. Tem, por exemplo, De Volta para o Futuro. Que filme lá da década de 80, 90, sei lá. De Volta para o Futuro é uma série muito interessante. Porque o cara
cria um ambiente ali de viagem no tempo para cá e para lá. Você olha, tem lógica o filme? Tem. Lógica tem. Lá no final do filme o camarada está tocando a guitarra, aí começa a sumir a mão dele, né? Tem lógica isso? Tem. Porque se o pai dele e a mãe dele não se encontraram, ele não nasceu. Então ele vai sumir. Tem lógica? Tem. É plausível o argumento? Sim. Você acredita? Não. Mas tem lógica dentro daquilo ali que foi proposto. Tem lógica. O ateu que acha que a palavra de Deus é loucura, pode até entender que há lógica. E é lógico que eu não quero comparar a escritura com o filme, certo? O que eu estou mostrando é que você pode achar algo plausível e não crer nisso. E como a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, e sem o Espírito não há quem entenda, não ache que você vai levar alguém à fé com seus bons argumentos. Defenda corretamente a sua fé. A história da redenção que leva à salvação por meio da fé em Cristo não é ficção, mas os pecadores não crerão nela, a não ser que os olhos sejam abertos pelo Senhor. O Messias faria isso, ele fez isso no tempo em que ele estava ali encarnado e no ministério terreno, ele continua encarnado e fazendo isso, à destra do Pai, e fazendo isso por meio do Espírito nos homens hoje. Por que é preciso compreender a respeito da razão da fé? Para apresentá-la de modo correto, para colocar os sentimentos no lugar correto, para agir de forma correta, para defender a fé de forma correta. Pressupõe a verdade. A palavra de Deus é verdade. Não se envergonhe disso. Essa é a verdade que Deus deixou para você. Esse é o livro que fala das palavras de vida. É por isso que você precisa agarrar-se nele. Agarrar-se. Não se agarre em experiências, por melhores que elas sejam. Não se agarre em bons argumentos, por melhores. Agarre-se na Escritura. Esse mesmo Pedro que está aqui na segunda epístola vai dizer que, por causa dos falsos mestres, que ele tinha visto Jesus no monte da transfiguração, e que ele tinha ouvido a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho em quem me comprazo. E depois disso ele diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra dos profetas. A minha experiência no monte confirma que a palavra do profeta é verdade. Vocês querem uma prova? Essa aqui. Mas não se apeguem à minha experiência, se apeguem à palavra dos profetas, até que Jesus volte. É isso que ele vai dizer lá na segunda epístola. Não abra mão dos seus pressupostos. Não tente levar pessoas à fé baseando-se em evidências. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. É assim que nós chamamos, que ela é chamada em Atos e nas cartas. A palavra de Cristo. Por que isso aqui é importante? Porque havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Essas aqui são as palavras do Filho. A pregação vem pela palavra de Cristo. Não seja então um crente sensitivo, certo? Não espere sentimentos te impulsionarem a fazer o que é correto. Conheça, e na força e no poder do Espírito Santo de Deus, dado por Cristo, obedeça e honre o Senhor. Não perca oportunidades de falar a respeito da razão da sua fé, mas para isso conheça a Bíblia. Faça aquilo que Deus fala com Josué: não cesse de falar do livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para fazer tudo conforme nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho. Piedade não exclui um estudo sério das Escrituras. Eles estão juntos. Quando Lucas quis fortalecer Teófilo, sabe o que ele fez? Escreveu o Evangelho. Pode ler a introdução lá depois de Lucas. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O estudo, a apresentação e a defesa da fé tem por finalidade levar pecadores aos pés de Cristo.
e não provar que você não é burrinho, não é bitolado e não é inteligente. Porque por melhores que sejam, vão continuar achando que você é burrinho, bitolado e inteligente. Chamaram Jesus de demônio. Não se chateie de ser chamado de bitolado. Não fique estressado com isso. Santifique a Deus no seu coração, estando preparado para dar razão da esperança que há em você. Tenha bons argumentos. Confie no Senhor. Vamos orar. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome e agradecemos o privilégio de estarmos juntos nessa manhã, ouvindo a palavra de Cristo, nosso Senhor. Somos gratos a Deus porque se entendemos a Escritura, não é porque somos mais inteligentes do que outras pessoas, mas porque o Teu Espírito abriu os olhos do nosso coração, nos vivificou, nos deu uma nova vida, a fim de atendermos a Tua voz. Louvado seja o Teu nome por isso. Não nos deixe, ó Deus Santo, nos perder em discussões a fim de simplesmente provar que não somos irracionais, pois a Tua palavra nos diz que não somos. Pelo contrário, a Tua palavra diz que irracionais são aqueles que não entendem o Senhor, que não compreendem quem é o Senhor, e que por conta disso, ó Deus, sofrerão a ira do Senhor, da qual fomos livrados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Sacrifício que está descrito na Escritura, palavra da vida, palavra de salvação, que temos, ó Deus, em nosso país de forma tão acessível e que muitas vezes deixamos tanto de lado. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos faça ter fome e sede da Tua palavra, e nos faça buscar o Senhor a cada dia, levando todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo para a Tua própria glória. Abençoe esta igreja, abençoe o conselho, para que o pastor, os presbíteros pastoreiem este rebanho, Deus, segundo a verdade da Tua palavra, e que este povo que aqui congrega seja cada dia feito a semelhança de Cristo para a Tua própria glória, sendo santificados por Tua própria palavra. Te damos graças em nome de Jesus. Amém.